Boa noite. Seja muito bem-vindo. Você pode se colocar de pé. Abra o seu coração essa noite. Entregue toda a sua adoração ao Senhor, de corpo, de alma, não pela metade, mas inteiramente, porque o leão da tribo de Judá, ele quer se revelar para você essa noite. Então esteja preparado. Amém? Meu Deus é o leão da tribo de Judá.
tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Não há nada que vença o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E não há nada, não há nada, não há, nunca haverá um Deus tão grande como tu. Oh, Senhor, tu és exaltado, Deus. Oh, nós te engrandecemos. Você pode aplaudir esse Deus tão grande. Aleluia. Nós te engrandecemos, Deus. Aleluia. Graças a Jesus, nós temos um caminho que nos ligou de novo a Deus. E esse caminho é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Graças a Ele nós podemos viver. Obrigada, Jesus. Obrigada. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia. Nós cremos, Jesus, nessa promessa. Nós cremos em Ti, Jesus. Oh, o nosso coração é todo Teu. O nosso coração é todo Teu, Jesus. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Oh, e me manifestarei, e me manifestarei a Ele. Oh, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Nós queremos, Quero te amar mais, Senhor. nós queremos. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Diga com toda a sua alma, eu quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.
Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Ele não se esqueceu de você, e Ele nunca se esquecerá de você. Oh Jesus, como nós amamos o Teu nome, como nós amamos a Tua presença. Tu és o ar que nós respiramos, Tu és a razão do nosso viver, Jesus, Jesus. Só o Teu nome seja honrado, só o Teu nome seja engrandecido e exaltado. Jesus, 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 Tu és santo, Jesus. Tu és exaltado e não há outro igual, nunca haverá. Nós engrandecemos o Teu nome, nós elevamos o Teu nome. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Nós te damos glória, nós te damos honra, Jesus. Só a Ti, só a Ti. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Então Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. me leva à sala do trono. Nós queremos Te ver, Jesus. Oh, nos leva, então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você. 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 Nós queremos Te ver. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só
Só quero ver você. 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 Nós queremos ver a tua face, Jesus. Leva-nos pra perto. Nós queremos intimidade contigo, Jesus. Oh, nós queremos lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Lindo és, lindo, lindo, lindo és. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Você pode levantar suas mãos nesse momento e juntos vamos começar a declarar todas as qualidades do nosso Deus. Ele não é apenas lindo, mas Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. Comece a declarar agora que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, que Ele é o Rei neste lugar. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Messias, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o nosso Deus que nos ama, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus justo, um Deus que nos traz para a sua presença, um Deus que não se contenta com o estado que nós estamos, que não se contenta em permanecermos onde estamos, mas é um Deus que gera mudança, é um Deus que causa transformação. Tu és o Rei, Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o Rei neste lugar. Nos leve, Deus, à sala do trono. Tu és santo, Tu és justo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Pai. Seu nome reina nessa cidade, Seu nome reina sobre essa igreja, Seu reino reina, Pai, Seu nome reina sobre a nossa vida, Pai. Teu nome reina em nós, Deus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de adorar ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de levantar as nossas mãos e direcionarmos as nossas vozes, direcionar e apontar o nosso coração para Ti. Que essa atitude nunca venha faltar em nossas vidas, Pai. Em nome do Seu Filho Jesus, nós te agradecemos e aplaudimos esse Deus poderoso, esse Deus que merece toda a honra, digno de toda a glória. A Ele pertence todo o nosso louvor, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa do seu lado, então. Nós já adoramos ao nosso Deus, começamos de uma maneira muito boa essa noite. Agora dá um abraço, diga que ela é bem-vinda, que Ele é bem-vindo aqui neste lugar. Tem pessoas atrás de você também, tem pessoas na sua frente. Faz um movimento santo aí. Faz um movimento maravilhoso e lindo aí. Que bom que você veio, meu irmão, essa noite. Que bom que você veio, minha irmã. E para você que é visitante, nós temos um presente para você. Você pode passar ao final da nossa celebração e se dirigir para a equipe de vermelho que te acolheu, que te recebeu ali na nossa porta, na nossa entrada. Você pode passar por ali, pegar o seu presente, pegar um CD que nós temos para edificar o seu coração e um pequeno livreto que vai falar muito a sua vida. Só passa ali no final com a equipe de vermelho que eles vão te entregar com o maior prazer. Eu estou com uma colinha porque hoje nós temos alguns avisos e não são poucos, mas eu queria que todas as mulheres ficassem de pé. Afinal hoje é o Dia Internacional da Mulher. Todas as mulheres pudessem se colocar de pé. Vou estar chamando o presbítero Luiz Carlos que vem à frente estar orando. Estenda a sua mão para a mulher que está perto de você. Você homem aí, estende a mão para ela, que nós vamos estar orando em agradecimento a todas as mulheres. Pai, na Tua presença, Pai, nós estamos.
momento de gratidão, ó Pai, porque o Senhor nos dá esse privilégio, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa para prestarmos mais esse culto de louvor, de adoração. Pai, obrigado pela vida dessas mulheres que aqui colocam-se de pé. Pai, aqui nesse dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher, Pai, nós sabemos que todos os dias, Pai, todos os dias elas merecem, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida delas, ó Pai. Abençoa, Senhor, abençoa em nome de Jesus. Amém. Agora você, homem, dá um abraço na mulher que está perto de você aí. Seja sua esposa, seja sua filha, seja lá quem for, dá um feliz Dia das Mulheres para ela. Se você esqueceu, marido, agora é a hora de lembrar, pedir perdão que esqueceu e dar um abraço aí. Tá bom? Isso aí, continuando com os nossos recados. Semana que vem tem Celebra Kids às 7h30. Então você, papai, mamãe, seu filho, sua filha, sobrinho, sobrinha, enfim, a criança não vem sozinha à igreja, ela precisa que você traga ela. Então semana que vem temos o Celebra Kids às 7h30 aqui no salão anexo. E tem um recado muito importante para você criança e para você papai e mamãe, para lembrar o seu filho de um recadinho muito importante que a Rede Kids tem para vocês. Galerinha Kids da nossa IPI, estão lembrados de mim? Eu sou a Ivete. Olá, galerinha, eu sou a Janete, diretamente da redação do nosso jornal Kids News. Nós estamos aqui para passar uma informação extra para vocês. Nós tínhamos combinado de trazer o cofrinho no próximo Celebra, mas houve uma pequena alteração. Iremos trazer os cofrinhos no dia de Santa Ceia, dia 5 de abril. Isso aí, pessoal, vocês que foram despertados a colaborar, por favor, não se esqueçam de trazer dia 5 de abril o seu cofrinho. É isso aí, até a próxima edição do nosso jornal Kids News. Até mais, galerinha. Tchau, tchau. Recado dado, então faça a questão de lembrar o seu filho, lembrar o pequenino desse recado, que não vai precisar trazer nesse Celebra, mas sim no dia de Santa Ceia. Próximo recado é do nosso terceiro encontro de empresários, que vai acontecer no dia 27 de março, às 7h30, aqui na nossa comunidade. Você está mais convidado, você que trabalha na área de administração, você que tem seu próprio negócio, estar aqui junto com o Fabiano Zanzin. Ele vai estar trazendo uma palestra muito interessante, muito impactante. O primeiro encontro de empresários aconteceu com ele, e quem veio sabe como foi bom, como foi um aprendizado gigantesco. Então você tem responsabilidade de voltar agora, trazer alguém com você. E se você deseja patrocinar esse evento, é um evento completamente gratuito, mas se você deseja patrocinar esse evento para mostrar a sua marca aqui no início, procure no final da nossa celebração o Guilherme. Ele vai estar explicando para você como funciona, para que você possa estar ajudando com o COF e com as despesas para trazer o Fabiano Zanzin. É de muita importância isso, e que você também possa estar levando esse recado para onde você trabalha, para que mais pessoas possam vir e possa ter um conhecimento agregado. Próximo aviso, mas na verdade é só um reforço, é sobre o nosso bazar. Ontem tivemos o recorde de vendas, né, Andréia? Ontem o negócio foi muito bom, mas não acabou. Tem muita coisa ainda, tem muita coisa para ser vendida, muita coisa ainda para ser etiquetada, muita coisa para ser repassada durante essa semana. Então amanhã e até quinta-feira, das 13h30 até as 18h, aqui ao lado na Casa Pastoral, você pode estar indo ali, vendo o nosso bazar, também adquirindo algumas peças. Se você ainda deseja ajudar, deseja participar de alguma forma, sobrou um tempinho livre, procura a Andréia, que ela vai estar te explicando, vai estar te colocando em alguma escala para poder também estar colaborando. Próximo recado é da nossa manhã de oração. Lembrando que não é só porque estamos em obras que a nossa manhã de oração também não parou, tá? Então nós estamos fazendo a nossa manhã de oração aqui no salão anexo. Quarta-feira, 6h30, temos um momento de louvor, uma devocional e um momento de oração. E depois encerramos com um café juntos, para que depois você possa ter os seus afazeres diários. Seja levar o seu filho no colégio, seja ir trabalhar, seja ir cuidar da sua casa, enfim. Venha, 6h30 nessa quarta-feira, é um prazer te receber e vai ser um prazer adorarmos ao nosso Deus e buscarmos em oração juntos. Próximo recado é sobre as lições de um sonhador, que é nosso novo tema de terça-feira. Então nessa terça-feira vamos estar continuando. Terça-feira passada iniciamos e vamos estar dando continuidade. Lições de um sonhador, lições que José traz para a nossa vida, que a história de José passa, para que possamos também continuar sonhando e tendo uma vida debaixo da presença de Deus. E hoje nós continuamos com a temática As Últimas Palavras. Semana passada iniciamos e hoje vamos estar dando continuidade sobre as 7 frases que
Jesus disse na cruz. Hoje nós vamos estar falando uma segunda frase. Eu tenho certeza que Deus vai estar impactando o seu coração. E para você que deseja ser novo membro, você que deseja participar de tudo isso, está vendo esse movimento que está acontecendo, deseja ser membro dessa comunidade, agora é a hora de você dar o seu nome. No final da nossa celebração, junto com a Ana, ali no final, na nossa direita, você pode passar ali e deixar o seu nome, que ela vai anotar. E quando for começar as aulas dos novos membros, quando for passar os dias e os horários, nós vamos estar entrando em contato com você. Se você sabe de alguém que já te falou desse desejo de se tornar membro da nossa comunidade, agora é hora de você lembrar essa pessoa, dar o nome dela, para que ela possa estar agregando junto com a gente, participando desse movimento, desse avivamento que nós temos experimentado em nossa comunidade. Amém? Vamos colocar de pé, vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lembrando que você está vindo devolver algo que não pertence a você, mas é algo que Deus permitiu que você tivesse. Então venha com alegria, venha com gratidão no seu coração, venha com o coração cheio de alegria, para trazer à frente aquilo que o Senhor proporcionou que você tivesse. Então durante essa canção você pode vir à frente. Hoje nós não vamos passar recolhendo, então tem gasofilácio desse lado e tem um outro desse lado aqui. Você pode estar vindo à frente normalmente. E eu quero estar orando por este momento. Feche seus olhos. Pai, quero te agradecer porque a sua provisão tem alcançado as nossas vidas, porque o Senhor tem nos alcançado, Pai, com ricas bênçãos, e hoje podemos, Pai, investir no reino, investir em pessoas, investir não em uma estrutura, mas em uma igreja, Pai, que cuida de pessoas, que reverte esse dinheiro, que reverte, Pai, esse investimento em vidas, enviando missionários, cuidando de missionários, cuidando da obra local, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, com a sua bênção, e que possamos experimentar ainda mais do Senhor nessa cidade, ainda mais a sua provisão sobre cada um de nós, em nome do seu Filho Jesus, amém? Então durante essa canção, pode vir à frente.
Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é a razão do nosso viver, o Senhor é a razão da nossa adoração, o Senhor é o centro das nossas vidas, Jesus. Não há outro nome a ser exaltado aqui, não há outro nome a ser proclamado aqui, não há outro nome a quem devemos dar honra e glória nessa noite do que o Teu nome. Por isso, Senhor, nós queremos cantar mais uma vez esse refrão. Senhor, recebe, Pai, esse louvor, essa adoração. Igreja, vamos louvar ao Senhor, vamos declarar quem Ele é. O que Jesus disse aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Quem estão dizendo quem eu sou? Nós vivemos e temos visto tantas respostas a respeito de quem é Jesus, mas a resposta verdadeira está nos lábios dos seus discípulos. E você, como discípulo de Jesus, deve entronizá-lo, deve dizer: Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é a rocha eterna, Ele é verdadeiro, Ele é o nosso Deus. Por isso vamos declarar mais uma vez: Tu és o Filho, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual. Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Aplauda a nossa rocha. Aleluia. Você está feliz por estar nessa rocha, amém? Essa é a nossa felicidade. Que mesmo em tempos de areia movediça em nossas vidas, tempo de incertezas, nós temos uma rocha para pormos os nossos pés e confiar que Ele está conosco todos os dias, amém? Pode se assentar. Nós estaremos iniciando a nossa palavra nessa noite. Agradecemos pela oportunidade de poder estar trazendo essa mensagem ao seu coração, ao meu coração. E uma série de mensagens tão linda, meus irmãos. As 7 frases, as últimas palavras de Cristo na cruz. É muito bom quando nós viemos aqui falar daquilo que Jesus disse, as próprias palavras dele na íntegra. Porque nós devemos saber aquilo que o nosso mestre diz. Você conhece várias frases de efeito, tenho certeza. Você conhece frases de efeito de grandes pensadores. Você conhece bordões, né? Aqui na igreja nós temos alguns bordões também, né? A gente conhece o pessoal que tem aqueles bordões que a gente sabe que o pessoal sempre fala. E a gente às vezes se diverte com isso. Você conhece diversas frases que as pessoas dizem, pessoas de reconhecimento no mundo. Porém, você conhece as palavras do mestre? Você conhece aquilo que Jesus disse? Você conhece as palavras que Ele disse durante o seu tempo aqui na terra e que impactaram e que transformaram a humanidade? Tem uma frase que penetrou muito no meu coração esses tempos, quando eu ouvi em um curso que estávamos fazendo. O treinador disse que Deus já preparou de antemão pessoas que vão conhecer o Evangelho da forma que você sabe explicar. Deus já preparou pessoas para conhecer a Cristo através do Evangelho que você sabe explicar. Agora, nós como Igreja de Cristo, sabemos explicar o Evangelho? Sabemos explicar do início ao fim qual foi a obra de Cristo na cruz? O que Cristo trouxe ao mundo? O que Cristo fez por nós? Isso talvez daria outra série de mensagens. Mas eu quero começar essa mensagem falando essa frase, para que você fique atento sempre ao chamado que está escrito em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Existem pessoas que estão preparadas para conhecer Jesus através das suas atitudes. Existem pessoas que estão preparadas para conhecer Jesus através das suas palavras, daquilo que você entende do evangelho. E por que não procurar aprender mais e mais? Ficar mais parecido com Ele. Descobrir as palavras que Ele disse, que muitas dessas são essas frases que estão aqui atrás de mim. E no domingo passado,
nós vimos a frase Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O pastor Denis trouxe essa mensagem aos nossos corações. E hoje nós falaremos sobre uma frase bem curtinha de Jesus, em que ele diz, tenho sede. E qual é o contexto dessa frase? Jesus estava na cruz e mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Como é bom tomar água, né, meus irmãos? Não existe coisa melhor do que saciar a sede. Quando a gente está naquele dia de calor, né? Hoje de manhã, né, Jairzão? A gente estava lá na corrida, a gente vai ajudar numa corrida que teve aqui na cidade, e a gente já viu uma galera que tinha acabado de dar largada, o pessoal já estava ofegante, né? Nossa, decorreu 200 metros, né? Porque teve o pessoal da corrida e da caminhada. Teve gente que estava na caminhada também que já estava um pouco cansado, já no começo, né? Isso é sinal de que nós estamos com uma excelente forma física. Mas no começo já da corrida, muitas pessoas já estavam ofegantes. Por quê, meus irmãos? Porque o nosso corpo, de um adulto, ele tem mais ou menos de 60% a 65% de água. Você sabia disso? Você é praticamente um reservatório de água ambulante. Sabia, Edmarzão? Você é educador físico, você sabe melhor do que eu, né? Você poderia falar isso aqui pra gente. Então você é um reservatório de água ambulante. Um feto, ele tem 90% de água no corpo. Quando eu vi isso, eu fiquei, nossa, de cara. Não tinha nem ideia de que representava tanto assim a água no corpo de um feto, de um nenenzinho que está se formando ainda. Uma pessoa, normalmente, ela pode ficar vários dias sem comer. Existem estudos que demonstram que pessoas já ficaram 200 dias sem comer. Imagina 200 dias sem comer. Já é difícil, né? A hora que acaba o culto, já todo mundo sai correndo com fome, querendo comer, querendo, né, ir num lanche. Imagina você ficar 200 dias sem comer. O ser humano talvez tenha essa capacidade. Porém, sem água, nós ficamos apenas de 3 a 5 dias. Ou seja, Jesus na cruz, ele exteriorizou a maior fragilidade do ser humano, que é a sua capacidade de ficar sem água. Isso demonstra a total vulnerabilidade de Jesus na cruz. Por quê, meus irmãos? Não era uma sede comum. Porque o que era condenado à cruz, ele não sofria simplesmente de uma vez e já morria. Ele tinha uma morte lenta, por asfixia, por hemorragia, por cãibras extraordinárias. E Jesus estava no maior sofrimento de sua vida, tendo sede. Sofrendo como um homem qualquer, sofrendo como nós sofremos. E essa é a importância dessa frase, de saber que Jesus, apesar de sua grande ciência, do seu conhecimento de Deus, nós vemos isso por essa frase, sabendo então, ele sabia de todas as coisas, ele tinha intencionalidade naquele lugar, mas ele também teve sede. Então nós podemos entender que Jesus era completamente divino e completamente homem, ou seja, ele era o sacrifício perfeito para os nossos pecados. Ele cumpriu a sua missão sendo plenamente Deus e plenamente homem. Essa é uma discussão teológica muito antiga, meus irmãos. Como que Deus é 100% homem e 100% Deus? Deus não, Jesus. Como que ele é 100% Deus e 100% homem? Como isso pode acontecer em uma única natureza? Mas, não trazendo para a discussão teológica, não é esse o assunto de hoje, eu quero te dizer que você tem a total confiança que esse era 100% Deus e 100% homem, ou seja, o sacrifício perfeito, aquele que cumpriu todas as ordenanças, aquele que levou sobre si os nossos pecados para que nós tivéssemos vida eterna. Porém, um homem 100% Deus, 100% homem, que praticou tantas coisas boas na terra. Nós sabemos a história, foi crucificado injustamente, estava lá sendo inocente, julgado por coisas que ele não fez. O que aconteceu quando ele pediu água, quando ele disse, tenho sede? Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. No momento que Jesus teve sede, não deram para ele água, não aliviaram a sua sede, porém deram para ele vinagre. Meus irmãos, para poder te explicar um pouco a respeito do que seria esse vinagre, não é o vinagre como nós costumamos ter hoje.
Esse vinagre, ele é chamado de vinho comum. Ele era um vinho que ele era fermentado e eram utilizadas algumas coisas nele que tornavam ele um vinho de baixa qualidade. Ele era um vinho que os soldados romanos tomavam, que as pessoas mais pobres tomavam. No Antigo Testamento, em Ruth, capítulo 4, existe uma passagem em que uma pessoa está oferecendo comida a ela e diz: pegue esse pão e molhe nesse vinagre. É a mesma palavra, é um vinho comum, amargo e de sabor não palatável. Não era um sabor agradável, era algo amargo, era algo que aumentaria a sede. Não houve para Jesus alento, não houve para Jesus conforto. Enquanto ele pedia água, foi oferecido algo amargo, algo que aumentaria a sua dor, que aumentaria a sua sede. Esse vinho comum era tratado como, às vezes, um tempero, era algo que não era bom de se beber. Então, meus irmãos, diante de toda essa história, o que nós podemos aplicar para as nossas vidas? Por que Jesus permitiu isso? Por que Jesus não desceu da cruz? Por que Jesus não pediu: Pai, manda um rio de água viva? Pai, manda água para que eu me sacie? Por que eu estou me submetendo a isso? Esses homens pecadores, eu peço água, eles me dão vinagre, eu estou aqui sofrendo. Jesus não fez isso. Por quê? A resposta para tenho sede de Jesus, na verdade, foi o cálice do sofrimento. E esse é o tema principal do que eu quero falar com vocês nessa noite hoje, meus irmãos. Enquanto Jesus teve sede, foi dado a ele apenas o cálice do sofrimento. Isso sim foi dado de beber a Jesus. Enquanto ele tinha necessidades, suas necessidades não foram atendidas, porque ele sabia o que ele deveria de sofrer. E por que ele sabia, meus irmãos? Porque em João 19, 28 diz: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Jesus queria cumprir as Escrituras. Jesus sabia muito bem o que ele deveria fazer. Jesus sabia que aquele era um momento de trevas, de dificuldade e de sofrimento. Jesus não quis manipular a situação. Jesus não quis fazer a sua vontade. Jesus não quis transformar aquilo em algo que desse para ele mérito, conforto, mas ele queria cumprir as Escrituras. E onde está escrito isso, meus irmãos? Se você vê no Antigo Testamento, existem muitas profecias a respeito de Cristo. Existem profecias que praticamente foram cumpridas de forma na íntegra, como esta. E nós achamos essa passagem no Salmo de número 69, 21, que diz assim: puseram fel na minha comida, e para matar minha sede, deram-me vinagre. Esse é um salmo escrito por Davi. Davi era profeta. Davi passou por diversas provações. Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, porque no meio de tantas provações, tribulações, ele permanecia com seu coração quebrantado e íntegro. Apesar de sofrer tantas retaliações, ele sempre deixava a justiça nas mãos de Deus. E ele está falando a respeito de seus inimigos nessa passagem. Porém, essa passagem é interpretada como uma alusão, uma profecia a respeito do que Cristo fez. Porém, nós não podemos confundir essa questão do fel com o vinagre. O vinagre foi dado a Jesus na cruz, nesse momento que eu li, quando ele teve sede. Porém, o fel, ele também pode ser chamado de mirra. Ele era um componente diferente desse vinho que ele tomou. E para poder te ajudar a entender, eu queria agora fazer uma pergunta. Eu quero que vocês me ajudem a fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui já fez cirurgia? Quem aqui já fez uma cirurgia? Qualquer cirurgia, bastante gente já fez cirurgia. Eu, graças a Deus, não tive que passar por nenhuma cirurgia ainda, então eu não sei qual é a sensação. Porém, meu irmão, você está lá, né? Eu acho que a pior coisa é o dia antes da cirurgia, eu acho que não é nem no momento, né? Acho que aquele dia antes, aquela apreensão de saber que você vai lá, que você vai ter que colocar aquelas roupas esquisitas, que um monte de gente vai tocar em você, que um monte de gente vai te carregar, que você vai ficar desconfortável. Aí você vai para a cirurgia, às vezes você já está com medo, às vezes você está preocupado, às vezes é a primeira cirurgia que você vai fazer, né? Aí, qual que é aquele momento que você tem um alívio? Quando chega o anestesista.
aquele cara legal, aquele cara salvação da sua vida, porque ele vai lá, vai te dar aquela anestesia, ainda se for aquele anestesista de qualidade, renomado, que tem, né, uma boa aplicação, que você não vai sentir nada, e ele chega todo cuidadoso e fala, meu irmão, às vezes ele vai falar, meu irmão, senão, olha, eu vou aplicar em você uma anestesia para você não sentir nada. Aí você olha para ele e fala, não, eu não quero anestesia não, eu quero sentir a dor, eu quero participar dessa cirurgia, eu quero ver meus cortes, eu quero ver o sangue sendo derramado, eu quero sofrer mesmo, eu gosto de sofrimento, eu gosto de sentir dor, eu já estou me preparando há muitas semanas, há muitos meses para esse momento, e eu quero estar totalmente intencional nessa cirurgia. Você falaria isso? Você já ficou sabendo de alguém que fez isso? Eu não. Jesus fez, pois ele não tomou o fel com vinho. O fel com vinho era um anestésico que aliviaria as dores do mestre. Muitos tomavam, todos os condenados à cruz tomavam, para poder ter uma morte mais, entre aspas, tranquila. Porém Jesus não tomou, por quê? Porque Jesus tinha intencionalidade ao morrer por mim e por você. Jesus sabia que ele deveria cumprir toda a Escritura, que todas as frases que nós estamos estudando nesses dias, ele deveria falar, ele deveria participar, ele deveria saber muito bem o que ele estava fazendo, porque quando ele estava lá, ele estava pensando em obedecer ao Pai, e pensando em mim, e pensando em você, pensando em como nos trazer essa vida eterna, em como sofrer sim, e poder desfrutar futuramente de um relacionamento conosco. E nós podemos entender que Jesus perdeu seu vigor, perdeu sua força, perdeu sua vitalidade. Em Salmos 22:15 diz, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua grudada no céu da boca, deixaste-me no pó, à beira da morte. Quando Jesus esteve à beira da morte, meus irmãos, quando Jesus estava na sua hora mais escura, quando ele teve sede, primeiramente, ele bebeu o cálice da indiferença. Como é difícil quando as pessoas são indiferentes para conosco, né? Quando as pessoas nos olham com desdém. Quando as pessoas olham o nosso sofrimento, olham nossas dificuldades e não fazem muita questão. Quando eles olham e simplesmente falam, não, vai passar isso aí. Não, fica tranquilo, isso aí passa, isso aí é só uma fase, né? Nós estamos sofrendo, chorando, e as pessoas não conseguem sentir compaixão. Esse foi o cálice que Jesus bebeu quando teve sede, o cálice da indiferença. De pessoas que poderiam fazer um simples esforço de aliviar a sua sede, porém o deram vinagre para piorar a sua situação. E que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa indiferente às outras? Ou você é uma pessoa que tem compaixão? Você é como aqueles que não tiveram essa compaixão por Cristo? Ou você é uma pessoa que sente a dor de quem está ao seu lado? Porque aquelas pessoas, em Marcos 15, 35, 36, que é outra visão dessa passagem, relata assim, quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam-no, ele está chamando Elias, caçoando de Jesus, e disse, deixem-no, vejam se Elias vem tirá-lo daí. Deixem-no, ele é só mais um criminoso. Deixem-no, isso é coisa da religião dos judeus, isso é um assunto que não convém a nós. Deixem que ele chame por Elias, talvez ele consiga descer da cruz. Ele não disse que ele iria destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Ele não salvou tantas pessoas, por que ele não salva a si mesmo? Ele salvou tantas pessoas, por que ele não cuida de sua própria vida? Era isso que as pessoas diziam, meus irmãos, quando Jesus tomou esse cálice da indiferença. E nós temos agido com indiferença para com as pessoas? Temos olhado para as pessoas que são a imagem e semelhança de Deus com indiferença? Todos aqui estão sabendo, e a nossa cidade está de luto, porque 3 jovens foram assassinados. Tanta violência, tanta dificuldade. E o que nós temos feito com isso? Agido com indiferença. Olhado, não, é só mais um, é só mais uma pessoa, não é da minha família. Ou talvez alguns mais maldosos, ele procurou. Meus irmãos, nós precisamos tirar a indiferença do nosso coração.
Jesus, nas suas necessidades, sofreu dessa indiferença por pessoas que não o conheciam. E até, pior, por aqueles que te conhecem. Essa é a mais difícil. Quando aquele que te conhece te trata com indiferença. Quando aquele que sabe do seu sofrimento, da sua luta, do seu dia após dia, te trata com indiferença. Nós precisamos compreender que Cristo tomou desse cálice. E quando ele teve sede, ele bebeu também o cálice da humilhação. Mas, irmãos, como é difícil ser humilhado, né? Ainda mais nos tempos de Jesus, quando a honra era algo a ser zelado. Os homens zelavam por sua honra, os pais de família, os patriarcas zelavam por sua honra. E Jesus foi completamente humilhado naquela cruz. Já é difícil quando nós somos humilhados em uma coisa tão pequena, né? Quem aqui já caiu na frente dos outros? Quem aqui já sentou numa cadeira meio em falso, deu aquela caída, né? E as pessoas começam a rir, você fica vermelho, e você fica daquele jeito, nossa, que situação embaraçosa, né? Eu já passei por isso, uma vez cantando no coralzinho aqui da igreja, eu sentei na cadeira errada, caí no chão, virei as pernas para cima. Todo mundo já participou de uma situação embaraçosa dessa, né? E a gente se sente um pouco humilhado. Talvez essa palavra até seja muito forte para esse tipo de situação. Porém, Jesus foi humilhado de uma forma extraordinária, de uma forma incalculável. Sabe por quê? Porque em Mateus 10:42, olha o que ele diz. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Jesus disse o seguinte, vamos resumir. Olha, se você der um copo de água fria para alguém que é o meu discípulo, você terá recompensa. Ele usou essa questão do copo de água fria como a questão mais pequena que você pode fazer por alguém. Quem é que nega água para alguém, né? A coisa mais pequena que você pode fazer para alguém. E nem isso foi dado a ele. A menor das gentilezas, um copo de água fria. Se você der a um dos meus discípulos, você terá recompensa. E Jesus não foi atendido. Que humilhação, meus irmãos, que humilhação ele passou. Ele não foi atendido em um simples gesto, em um simples símbolo de preocupação. Ele sofreu humilhação na cruz. E Davi, profeta, disse, antevendo esse momento, tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Tu conheces todos os meus adversários. Davi teve essa visão de que Cristo seria zombado, humilhado e escarnecido na cruz. E quando teve sede, ele também bebeu o cálice do abandono. Jesus foi abandonado na cruz. Ele disse, Deus, por que me abandonaste? Jesus estava sozinho naquela cruz, meus irmãos, separado de Deus e separado dos homens. Ele estava no momento de trevas, no momento terrível, no momento onde a eternidade convergiu naquele momento, meus irmãos. Se existe uma hora crucial para a humanidade, foi a hora em que Jesus se sentiu abandonado. Porque ali estavam o meu pecado e o seu pecado. Porque ali estava o meu peso e o seu peso. Foi aquele momento na história onde Jesus venceu. Mas ele também se sentiu abandonado. Ele se sentiu deixado. Porque já era quase meio-dia. E trevas cobriram toda a terra. Até as 3 da tarde. E o sol deixara de brilhar. Nesse momento o sol deixou de brilhar, meus irmãos. No nascimento de Jesus, a meia-noite se tornou em meio-dia. A maior das escuridões se tornou em luz, em aurora. Porém, no momento que ele morreu, o meio-dia se tornou em trevas. E nesse mesmo tempo, o véu se partiu ao meio. A face de Deus estava voltada ao contrário de Jesus. Deus virou a sua face para Jesus, para que nós tivéssemos acesso a Deus. O que nós cantamos agora há pouco? Você lembra do que você cantou? Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Você só pode entrar na sala do trono porque o véu foi rasgado. E o véu simboliza o corpo de Cristo. O véu simboliza o corpo de Cristo que foi destruído
Da mesma forma como o véu foi rasgado, para que você entrasse no Santo dos Santos e tivesse comunhão com Deus. Salmo 69, versículo 19 diz: a zombaria partiu-me o coração, estou em desespero. Supliquei por socorro e nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. Meus irmãos, tenho sede, expressa a maior necessidade humana de ter alguém por perto, de ter alguém para ser socorro. E o mestre estava com o coração partido naquela cruz. O mestre que carregou a nossa cruz, o mestre que sentiu as nossas dores. E como diz em Isaías 53, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não, de forma alguma, ele quis voltar atrás. De forma alguma, ele quis nos abandonar naquele momento, mesmo diante de tanto sofrimento que ele estava passando. Esse é o nosso amado da nossa alma. O que nós cantamos durante todos esses momentos de louvor, meus irmãos? Canções que exaltam a Cristo, porque ele sofreu por nós naquela cruz, ele merece toda a honra e todo o louvor. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: o que você vai fazer com isso? O que você faz com isso agora? Eu não venho aqui apelar para as suas emoções, para o sentimentalismo, meus irmãos. Eu não quero que você fique cabisbaixo e saia daqui triste. Nossa, Jesus morreu, Jesus sofreu, ele não tomou anestesia, ele foi humilhado, tal, e fique por aí. Não. Se fosse para fazer isso, a gente passava aqui o filme Paixão de Cristo. Quem já assistiu esse filme Paixão de Cristo aqui? Me ajuda aí? Nossa, bastante gente já assistiu. Quando eu assisti a primeira vez, aquilo me impactou. Na verdade, toda vez que a gente assiste, a gente chora, derrama lágrimas, porque você consegue perceber aquilo que Jesus passou, o tanto de sofrimento que ele suportou. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é muito maior do que tudo isso, e o conhecer Jesus é muito maior do que mero sentimentalismo. Nós precisamos ver o poder dele agindo em nossas vidas, o poder da ressurreição e o poder dos seus sofrimentos. Essa é a palavra que eu quero deixar com você. Que muitas das vezes nós teremos que sofrer como nosso mestre sofreu. Nós teremos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Nós teremos que deixar o coração ser contristecido, deixar o nosso coração ficar amolecido, para podermos diariamente ter essa visão do que Cristo fez por nós. E, meus irmãos, talvez nós estejamos como os discípulos estavam em Marcos capítulo 10, versículo 38. Qual que é a situação aqui? Os discípulos estavam andando em um caminho e eles estavam perto de Jesus, discutindo a respeito de quem era o melhor, de quem era o que expulsava mais demônios, quem que entendia mais as parábolas do mestre, quem que fazia menos perguntas, né? Porque às vezes os discípulos faziam umas perguntas bem, né, nada a ver, e Jesus já dava aquela: olha, eu estou fazendo menos perguntas bobas, né? Então eles estavam lá discutindo quem era o melhor entre eles. Até que dois irmãos chegaram e Jesus disseram: mestre, a gente quer fazer um pedido para você, a gente quer te pedir algo. E Jesus disse: fala aí, vamos lá, vamos ver o que vocês querem. E ele falou: mestre, é o seguinte, quando o Senhor estiver lá na glória, quando o Senhor estiver entronizado, o Senhor estiver com tudo nas suas mãos, todas as bênçãos, toda a glória, nós queremos sentar um ao seu lado e o outro ao outro lado. Ou contextualizando, é o pedido que nós fazemos para Jesus todos os dias: Jesus, eu quero um casamento legal, eu quero ter boas finanças, eu quero ter amigos ao meu lado, eu quero sentar nos lugares altos, eu quero estar ao seu lado enquanto o Senhor está abençoando, eu quero receber, enquanto o Senhor está glorificado, eu quero estar lá também. Eu quero tudo isso, Jesus. Será que tem como? Tem como estar do seu lado? Jesus olhou para eles com compaixão e disse: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo, vocês podem ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Essa palavra desse batismo é um batismo de morte, é um batismo de renúncia. E esse cálice é o cálice que nós estamos falando aqui, o cálice do sofrimento. O que Jesus disse: tudo bem, vocês querem a glória, não tem problema, mas vocês podem passar pelo sofrimento como eu passei.
Vocês podem passar pelas lutas e tribulações como eu passei. Vocês podem beber o cálice que eu bebo. E o mais interessante é que eles disseram, sim, podemos. E Jesus falou para eles, verdade, vocês podem. Sabe por quê? Porque todos eles foram martirizados. Porque realmente eles puderam. Eles doaram as suas vidas ao reino. Eles foram até o fim por Cristo. E essa é a pergunta que penetra em nossos corações nessa noite. Nós podemos beber desse cálice? Nós podemos abraçar o sofrimento que Cristo abraçou? Nós podemos entender toda essa situação? E eu quero te dizer que não é o sofrimento por sofrer. Qual é o benefício e qual é o produto do sofrimento em si? Do sofrimento não existe benefício. O sofrimento é dor. O sofrimento é uma penalização, é uma disciplina. Ele em si não tem nenhum fundamento. Porque senão nós estaremos aqui numa reunião de masoquistas, certo? De pessoas que amam sofrer sem nenhum sentido. Não é esse o intuito. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero beber desse cálice. Se possível, eu não quero. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Meus irmãos, separe muito bem as coisas. O sofrimento gerado através da obediência gera crescimento. Quando você obedece e sofre, você cresce. Agora, o sofrimento da desobediência é simplesmente disciplina. Não existe um produto bom quanto o crescimento. Deus é misericordioso. Deus é. Porém, o desejo dele é que nós venhamos a sofrer por obedecer. E sabe qual é esse sofrimento da obediência? É quando você está lá no seu trabalho e você não faz o que as pessoas fazem lá. E aí você é retaliado. As pessoas começam a te tratar com indiferença. Esse é um sofrimento que vem da obediência. É quando as pessoas zombam e te humilham e te tratam mal por você ser cristão, por você confiar em Deus, por você ter uma fé diferente da delas, e você, como Jesus, não abre a sua boca, não amaldiçoa, não trata mal, você dá outra face. Essa é a obediência que gera crescimento, mas também gera sofrimento. Esse sofrimento da obediência é quando você é abandonado, quando você talvez é o único convertido da sua família. Talvez você é a única pessoa que teme a Deus no lugar onde você está. E você é abandonado. Você tinha um excelente relacionamento com seus pais, com seus amigos, com as pessoas do seu lado. E de repente você diz, eu encontrei a salvação da minha vida. Você chega todo alegre e fala, eu encontrei Jesus. E as pessoas te abandonam. E as pessoas te deixam de lado por isso. Como se isso fosse a pior coisa do mundo. Meus irmãos, isso é sofrer na obediência. Foi o que Jesus fez por nós. Sofreu em obediência, para que seja feito aquilo que Deus quer e não o que nós queremos. E aí você pode pensar, mas é muito difícil. É muito difícil renunciar, é muito difícil abrir mão das coisas. É muito difícil abrir mão da minha justiça própria. Eu sou impaciente, eu tenho tanta dificuldade. Quando eu tenho uma situação, eu quero resolver na hora, eu não quero ficar quieto. Eu quero falar. Eu quero resolver. Como eu posso lidar com essa situação? Nessa turbulência que eu estou vivendo, como eu posso ter paciência e tranquilidade para esperar e saber que esse sofrimento é passageiro e é um sofrimento gerado da obediência e no futuro eu terei as recompensas sim disso, mas agora como eu passo por isso? Sabendo que você não tem um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das suas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aquele Jesus era 100% homem na cruz. Ele conhecia suas fraquezas, seus dilemas e seus problemas. E Ele está intercedendo à direita de Deus, conhecendo todas as suas debilidades. E Ele se compadece de você. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de um carrasco que adotou o modelo inalcançável e te deixa aqui embaixo tentando segui-lo. Nós estamos falando de um Deus de amor que te pega pela mão e te fala, filho, vamos juntos, porque eu me compadeço das suas fraquezas. Porque eu sei dos seus problemas e das suas debilidades. O que eu peço de você é, me coloque acima de todas as coisas.
Me coloque acima de todas as coisas e renuncie aquilo que você gosta às vezes. Renuncie aquilo que te trava, aquilo que tira você dos meus caminhos. É isso que Jesus está te falando nessa noite, meu irmão. Porque Deus tem algo maravilhoso para nós. O Ministério de Louvor pode subir aqui para a gente ministrar a igreja. Em João 7, 37 e 39 diz: Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Meu irmão, você tem se sentido seco como Jesus estava na cruz? Você tem sentido as suas forças esgotarem como Jesus estava na cruz? Você tem sentido que a sua vida não está fazendo tanto sentido assim? Talvez é porque você está vivendo um falso evangelho há muitos anos. Talvez é porque você ainda não renunciou. Você ainda não abandonou a sua velha vida. Você ainda não decidiu abraçar o sofrimento que a obediência traz. Tem coisas muito importantes ainda na sua mão que precisam ser retiradas. E é difícil, meus irmãos, dói. Mas é aquela dor que o mestre traz, mas ele restaura. Como o oleiro que quebra o vaso e refaz da forma que ele quer. Mas ele precisa ter liberdade na sua vida. Ele precisa chegar mais perto. Apenas no Evangelho de João nós vemos essa frase: eu tenho sede. Sabe por quê? Porque ele foi o único que estava aos pés da cruz dos discípulos. Então ele pôde ouvir essa frase: tenho sede. Ele andava perto de Jesus. Ele conhecia Jesus. Ele conheceu a Cristo a cada dia. Ele se auto-intitulava o discípulo amado, porque ele vivia presente na vida do Mestre. Esse é o chamado de Jesus para você nessa noite. Chegue mais perto. Veja o Cristo crucificado. Veja as suas dores e o seu sofrimento, para que você tenha vida, para que você esteja aqui hoje. Não existe nada, nenhuma força capaz de nos ajuntar aqui nessa noite, meus irmãos. Nós não temos os mesmos gostos, nós não temos a mesma idade, nós não temos as mesmas famílias, nós não temos a mesma história. Por que nós estaremos reunidos aqui, se não para compartilhar da fé no Cristo ressurreto? Do Cristo que nos move, que nos faz ir além. Nós precisamos conhecê-lo mais. Tirar da nossa frente tudo que nos atrapalha para irmos além nele. Eu sei que Deus quer usar a sua vida, que Deus quer que de você saiam rios de água viva, mas você talvez esteja experimentando a conta-gotas que não matariam a sede do Mestre na cruz. Por isso pense nisso essa noite. Seja esse manancial de água viva, seja esse manancial que vai sair dessa igreja e vai espalhar a salvação por Sertanópolis. Sertanópolis carece de salvação, meus irmãos. Nós não podemos mais permitir que jovens estejam morrendo, que pessoas estejam perdendo as suas vidas, que famílias sejam destruídas. E eu peço a Deus misericórdia todos os dias, porque eu também tenho feito muito pouco. Até tempos atrás eu estava pensando: Deus, por que eu tive que sair do meu emprego? Por que eu tive que largar o meu emprego? Eu gostava tanto dele, gostava do que eu fazia, porque eu não entendia. Mas hoje eu começo a perceber o que Deus quer da minha vida. E Ele quer renúncia. Não quer fazer os meus gostos pessoais. Ele quer que eu seja submisso. Ele quer que eu doe a minha vida, queime ela até o fim. E é o que eu te convido a fazer nessa noite. Disponibilizar a sua vida para o sofrimento que traz o crescimento. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Vamos orar. Baixa as luzes, por favor, para mim. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Esse momento é maravilhoso na sua presença, Pai. Por causa das palavras apenas, das canções, mas porque o Senhor está aqui presente, Pai. Porque aonde seu evangelho é proclamado, o Senhor está presente. Aonde 2 e 3 se ajuntam em seu nome, o Senhor está presente. E Senhor, nós queremos repetir a sua vida, uma vida de renúncia, uma vida de total submissão a Deus, total obediência, mesmo sabendo que iria passar por lutas, por tribulações, por dificuldades,
por abandono, humilhação, indiferença. O Senhor suportou tudo na cruz, sabendo que existia uma promessa maior, existia algo superior, Pai. Por isso, tira os nossos olhos dessa terra, Pai. Tira os olhos dos meus irmãos, os meus olhos das coisas transitórias, e nos faz enxergar a eternidade. Enxergar aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio, Pai. Cada irmão aqui, Senhor, tem um potencial enorme de ser rios de água viva onde ele estiver. Porém, talvez seja necessário abraçar o sofrimento, carregar a cruz, renunciar, para conhecer o poder libertador de Cristo Jesus. Ah, Jesus, eu te convido a ficar de pé para cantarmos essa canção que diz: quero conhecer Jesus. Que você não venha conhecer apenas um aspecto de Cristo, mas venha conhecê-lo por completo. E o próprio Espírito Santo dirá ao seu coração nessa noite o que você deve entregar e o que você deve fazer. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
desejamos. Jesus, 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 nós te queremos mais. Nós te queremos mais. O nosso coração tem sede. Tu és a água viva que sacia essa sede. E nós te chamamos, Jesus. Jesus, chame por Ele. Pode declarar: o meu amado é. O meu amado é. Como você pode declarar que Ele é o mais belo entre milhares? Sim, Isaías diz que Ele era como um daqueles que nós escondemos o rosto. Se o profeta diz que Ele era como um qualquer, que nós não encontrávamos beleza nele, que Ele era como daquelas pessoas que nós viramos o rosto, ou seja, um mendigo, um andarilho, uma pessoa da classe mais baixa da sociedade, que nós desprezamos e consideramos como aflitos, oprimidos. Jesus era assim. Mas por que nós declaramos então nessa noite que Ele é o mais belo? Porque nós encontramos nele o valor que o mundo não encontra. Porque nós encontramos em Jesus a salvação que o mundo não encontra. E pessoas estão esperando para ouvir essa salvação. Pessoas estão esperando para serem despertas pela mensagem da cruz, do sofrimento e da renúncia. Por isso nós estamos falando a dois tipos de pessoas aqui. O primeiro tipo de pessoa é talvez você que tem vivido um evangelho falso a vida inteira. Um evangelho que não tem renúncia. Um evangelho que não tem mudança de vida. Um evangelho onde você não abraça o sofrimento que a obediência traz. Talvez você não está vivendo como os discípulos viveram em Atos capítulo 4, onde eles dizem que se consideraram muito felizes, saíram alegres, saltitando de alegria do templo, por terem sido açoitados, porque eles diziam: fomos considerados dignos de sofrer por amor ao Mestre. Eu te convido a dizer isso. Eu estou sofrendo retaliações, dificuldades, mas eu quero viver isso. Eu quero viver isso por amor a Jesus. E você precisa urgentemente voltar o seu coração para essa renúncia. E entender que tomar a cruz significa morte para si mesmo. Mas também estamos falando com pessoas que já têm feito isso. Pessoas que renunciaram, talvez a família, o emprego, suas prerrogativas, a sua maneira de dizer, estão sendo transformados dia após dia, como diz em Romanos 12, a partir da mente, da transformação da mente, experimentando a boa, agradável vontade de Deus. Eu quero dizer para você que já tem renunciado,
que em uma conversa Pedro disse para o mestre: Senhor, nós abrimos mão de tudo para te seguir. E Jesus foi lá e o exortou. Não, Jesus com todo carinho disse: Pedro, todo aquele que abandonando casas, pais, irmãos, bens, tudo o que tem para me seguir, receberá ainda nessa vida muito mais casas, pais, irmãos, famílias, com sofrimento sim, mas além disso tudo, receberá a glória eterna, receberá a vida eterna, receberá algo muito superior do que tudo aquilo que eles abandonaram. Por isso eu digo para você que é o único da sua casa talvez que serve Cristo, você que está tendo dificuldades no seu trabalho, você que está tendo dificuldades em áreas da sua vida, por querer ser diferente, Jesus, como sumo sacerdote que se compadece das nossas vidas, Ele está olhando para você e Ele o recompensará. Você colherá os frutos da obediência. Creia nisso, abrace essa verdade, para que todos nós possamos entender o real sentido de seguir a Cristo. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, as portas do inferno realmente não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja se levantará como discípulos de Jesus, para combater forças das trevas, para combater as drogas, para combater tudo aquilo que tem assolado a nossa cidade. Quando nós entendemos isso, a igreja se espalhará como rios de água viva, e do seu interior jorrarão essas águas. Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito derramado em nós. Que esse Espírito venha regar essa semente colocada, Pai. Faz de nós verdadeiros discípulos do Senhor. Nos ensine, pois somos falhos, Pai, mas nós nos apegamos no Seu nome, Senhor. Meu irmão, Deus te abençoe, te leve para a sua casa, te capacite a cada dia a viver mais e mais desse Evangelho. E que você não saia daqui triste, de forma alguma. Saiba que você é vencedor, porque Cristo venceu na cruz, porque Cristo garantiu a nossa vida eterna na cruz. Ele sofreu sim, Ele te convida a provar desse cálice, mas existe um cálice nas bodas do Cordeiro, com toda a alegria nos esperando. Glória a Deus por isso, e nós confiamos que nós receberemos esse galardão, e que nós estaremos lá juntos, compartilhando, vendo como hoje não vemos, porque vemos hoje como um espelho, mas veremos então um dia face a face, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos Yeshua, você pode ir para sua casa na paz e na graça do Senhor Jesus. Uma excelente semana, que Deus os abençoe.